Olá, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesta hora. Nesta live de terça-feira, tempo de nós nos aprofundarmos naquilo que o Senhor falou conosco no último domingo. Domingo que nós falamos no culto. O culto este que está aí no YouTube, você pode assistir ainda, o culto do último dia 2 de agosto, foi o culto de celebração da ceia do Senhor. E nós pregamos uma mensagem que falava sobre a semente que morre. E foi um tempo muito abençoador, muito gostoso, edificante, certamente. E hoje eu gostaria de convidar você a continuarmos pensando sobre isso. Desde já, eu te convido também a compartilhar essa mensagem, esta live, com uma outra pessoa. Vai ser um tempo edificante também esta noite, né? Compartilhe aí, deixe também o seu comentário. Quem sabe você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, né? E também você pode dizer aí, né, se você gostou, dando um joinha, ou então se você não gostou, né, dando aí um dislike, né, como diz aí o pessoal, os YouTubers, né? Muito bem, eu queria convidar você para ver uma explicação feita com um outro ponto de vista e de uma maneira diferente do que nós normalmente fazemos a respeito da salvação. Eu fiz um curso uma vez, um curso de um ministério chamado Haggai, e lá eu conheci um pastor chamado Ebenezer Bittencourt, que é o líder do Haggai aqui no Brasil, e ele tem uma série de estudos que ele chama de lições do guardanapo. Ele vai desenhando no guardanapo enquanto vai falando sobre as lições da Bíblia e é bem bacana, né? E tem uma delas que fala sobre a salvação, que foi o que nós vimos no domingo, o que significa a salvação. E ela é didática e muito proveitosa. Eu queria convidar você a assistir este vídeo e é bem legal, né? Você vai até mesmo ter recursos para você falar para alguém que você conhece sobre a salvação, até mesmo numa mesa de bar, de lanchonete, enquanto você tem um guardanapo e uma caneta na mão. Assista aí, acompanhe e você vai ser certamente muito abençoado. Deus. Olá, gente boa, tudo bom? Hoje nós vamos conversar sobre o assunto mais importante do universo, que é a relação entre o ser humano e Deus. A Bíblia ensina que entre Deus e os homens existe um grande abismo. É um abismo espiritual, é lógico. Agora, a Bíblia usa algumas palavras específicas para descrever essa relação. Em Efésios, que é um livro da Bíblia escrito pelo apóstolo Paulo, ele diz que o homem, em primeiro lugar, ele é morto. Ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Isso é meio complicado de entender, né? Porque, como assim o homem é morto? Se ele está totalmente vivo, né, andando para baixo e para cima, aí a gente sabe que ele não está morto. Ele está morto espiritualmente. Vamos usar assim o fio de telefone. O fio de ligação entre Deus e os homens, ele está partido. Isso que significa morto. O homem não está ligado com Deus. Um outro jeito, uma outra palavra que nós poderíamos usar é dizer que o homem está vazio. Ele não tem Deus dentro dele. Eu vou desenhar aqui o homem segurando um cestinho para mostrar que ele está vazio. Tem um vazio, né, que é do tamanho de Deus também. E esse vazio precisa ser preenchido de alguma forma, nós vamos entender daqui um pouco. O texto continua dizendo que este homem, ele anda segundo o curso do mundo. O que é o curso? Não é curso de faculdade, é curso no sentido de rio, de corredeira. Ele está dizendo que esse curso do mundo vai de acordo com Satanás, o espírito da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Então nós vamos desenhar aqui um S bem grande e vamos desenhar um globo aqui para entender o seguinte, que Satanás, ele tem uma influência enorme, gente, em toda a nossa sociedade. E ele tem uma influência muito grande nas nossas cabeças. É isso que faz esse curso do mundo,
esse jeito do mundo atuar faz a nossa cabeça, por isso que o ser humano nós podemos dizer também que ele é programado. Agora, se a gente parasse o estudo aqui, a impressão que dá é que o ser humano é uma vítima, né? Coitado, ele é morto, vazio e programado por Satanás, pelo mundanismo. Ué, mas a Bíblia continua. Ela diz que nós andamos nesse mundo segundo as inclinações. Eu vou reforçar aqui as costas desse menino para dizer o seguinte, que esse homem também, ele é inclinado. Ele é inclinado, ele escolhe às vezes fazer as coisas erradas, né? Ele, por causa dessa inclinação ao mal. Ainda nós estamos achando que ele é uma vítima, mas aí vem essa sabedoria da Bíblia, né? Diz, ele faz a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, é ele que decide. Então, se ele que decide fazer, ele então é culpado, né? Ele é culpado. Nós vamos desenhar aqui um grande peso nas costas dele aqui, né? Um peso de culpa que ele está carregando. Porque o homem é morto, vazio, programado, inclinado e culpado, existe uma última coisa que ele é. Diz a Bíblia que ele é então um filho da ira de Deus. A ira de Deus está sobre ele. Ele então é também um ser condenado. Condenado por causa de todo o seu pecado. Esse é o problema do ser humano. Mas Deus, vamos escrever a palavra aqui, vai? Ele é condenado. A ira de Deus está sobre ele. Agora, Deus também, por outro lado, tem um problema. É algo difícil de explicar, até porque nós podemos simplificar demais e errar no jeito de compreender a Deus. Mas a Bíblia ensina que Deus, ele é santo. Por isso que a ira de Deus cai sobre os homens, porque ele é santo, a sua santidade, né? Ele diz que ele vive na luz inatingível, onde não há trevas nenhuma, onde não há nem sombra de mudança. Deus é santo, e então nós, seres humanos, não conseguimos viver com ele, por isso que ele nos condena. Mas Deus também, ele é amor. Então ele quer nos salvar. Vocês estão percebendo o conflito? Um Deus que é santo teria que necessariamente destruir o ser humano. Mas o Deus que é amor, ele teria que nos salvar. E ainda, Deus é extremamente justo. Ou seja, ele não pode escolher ser uma coisa e negar a outra parte que ele é também. Ele não pode escolher ser amor e salvar todo mundo, por exemplo, isso negaria a parte dele de ser santo. Ele não poderia ser santo e condenar todo mundo e negar a parte dele que é ser amor. Como é que Deus vai resolver isso? Nós vamos descobrir daqui um pouco. Mas o ser humano tem um jeitão, na tentativa que ele faz, para atravessar o abismo. Uma tábua que o ser humano prega aqui para atravessar o abismo é chamado de religião. Ele pensa assim, se eu for na igreja na Páscoa e no Natal, ou se eu for todos os domingos, se eu fizer um pouco mais de orações, eu acho que eu consigo atravessar para o outro lado, né? Só que ele não tem certeza, né? Ele não tem certeza. Agora, outra coisa que eles fazem, né, nós fazemos como seres humanos, é o quê? Nós fazemos boas obras. Ninguém é contra boas obras, fazer boas obras é ótimo, mas é uma tábua curta. Né? Por mais que eu faça, eu não consigo eliminar essa lista de coisas que eu sou aqui. Eu sou morto, sou vazio, sou programado, inclinado, culpado, condenado. Posso fazer as boas obras que eu quiser, eu ainda sou tudo isso. Alguns seres humanos, eles usam uma outra tábua chamada negação. Eles dizem, não, isso é bobagem, esquece. Isso é coisa da Bíblia, isso nem deve ser verdade. Então eles negam. Todas essas são tábuas curtas que não atravessam o abismo. Então, o que diz o versículo 4 lá de Efésios capítulo 2? Mas Deus, olha que fantástico, Deus então vai fazer alguma coisa.
Diz: Deus, por causa do seu grande amor com que ele nos amou, sendo rico, em misericórdia, ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Está vendo? Nós estamos mortos, nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. E aí diz, então é pela graça que nós somos salvos. Ou seja, é um ato de Deus, de gratuidade dele, dizendo, eu vou fazer alguma coisa por você. Continua ainda o texto. Diz que ele nos ressuscitou. Ou seja, quando Jesus foi ressuscitado, então ele também nos ressuscitou com Cristo, nos tirou daquela morte para uma nova vida. É mais ainda. Diz que ele nos faz assentar em lugares celestiais. Ou seja, nós somos verdadeiros filhos em torno da mesa, sentados com ele. E ele então, por causa dessa bondade enorme, ele fez o quê? Ele enviou Jesus. Jesus Cristo é a verdadeira ponte desse abismo. Jesus Cristo, ele preencheu o vazio que estava nos separando de Deus. Glória a Deus, que maravilha, que coisa fantástica. Jesus Cristo resolve o problema de Deus. Veja, Deus, como ele era santo, ele deveria colocar sobre nós a sua ira. Mas ele colocou a sua ira sobre Jesus. Como ele é amor, Jesus então foi a demonstração do seu amor, porque é ele que veio encontrar conosco na nossa necessidade. E ao fazer isso, ele foi absolutamente justo. Então ninguém pode acusar Deus de não ter feito a parte dele. Nós então temos uma solução. Eu vou chegar no ponto mais interessante daqui a um minuto, mas vamos ler esse versículo 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O que significa isso? Significa que ninguém um dia, gente, vai chegar lá no céu, inchar o peito assim e falar, eu cheguei aqui porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu sou o maior de todos, né? Devia mesmo ser salvo, tá vendo? Se fosse baseado em obras, os ricos seriam os caras que chegariam lá mais. Pessoas poderiam comprar a entrada. Seria um orgulho enorme. Então a Bíblia claramente diz, não por obras, para que ninguém se glorie. O ser humano não vai estar no céu baseado em obras. Então vamos voltar. Como é que ele faz então? Diz, pela graça sois salvos, diz o texto, mediante a fé. Fé é uma coisa mal compreendida. Muita gente fala assim, não, eu tenho fé. Fé é acreditar. Não, não é só isso. Vou explicar para vocês. Fé é uma soma de 3 coisas. Primeiro, você precisa saber alguma coisa. Veja bem. Você tem fé em alguma coisa que você conhece. Você não tem fé na fé. Tem gente que tem fé na fé. Fala assim, não, eu estou crendo. Faz aquele esforço para crer. Mas para quem crê em quê? Você precisa primeiro saber. Tudo isso que eu acabei de falar para você, precisa saber, conhecer. Esse é o Evangelho. Agora, a segunda coisa que você precisa fazer é concordar. Porque tem gente que fala assim, eu entendi a explicação, mas eu não concordo. Eu não acho que é assim. Bom, então se você não acha que é assim, você não está entendendo o que Deus está ensinando. Agora tem gente que sabe, que concorda, mas ele não toma o último passo. O último passo é submeter. A submissão, a entrega total. É a pessoa que diz assim, eu pertenço a Jesus de agora em diante porque ele fez tudo por mim.
Esse é o ponto principal, queridos. Esse é o ponto principal. É aqui que a fé vira fé de verdade. É quando você conhece, concorda e toma o último passo, que é se submeter a Jesus. Então, qual é o nome desse desenho que nós fizemos aqui? O nome é abismo. Por quê? Porque existe um grande abismo, mas é um abismo o quê? Ligado. Por quê? Porque Deus ligou. Vocês não acham isso fantástico? Então nós entendemos que a nossa situação era miserável. Nós éramos mortos, estamos mortos, vazios de Deus, programados, influenciados por Satanás, pelos demônios, inclinados na nossa carnalidade. Somos culpados porque fazemos as decisões que estão na nossa cabeça, nós escolhemos fazer errados. E por isso nós somos condenados e merecemos a ira de Deus, porque Deus é um Deus santo. Né? E nós também fazemos um monte de tentativas para atravessar do outro lado. Mas aí Deus faz alguma coisa por nós. Ele manda Jesus Cristo. E Jesus faz o serviço completo. Ele recebe em si na cruz a ira de Deus. Ele paga os nossos pecados. Essa é a demonstração do amor de Deus. Deus é absolutamente justo. Qual é a minha resposta? A minha resposta é que eu preciso me submeter totalmente. A Bíblia chama isso de fé. Fé, então, não é apenas aquela crença assim, eu acredito em Deus, eu acho Deus legal, né? Eu até de vez em quando vou na igreja. Isso não. Fé é uma entrega total. Fé é a submissão total. Eu seguirei a Cristo. E eu quero convidar você, para você hoje que está me escutando, que você faça a decisão mais importante da sua vida. Você diga assim: eu entendi o abismo. Eu entendi o que Deus fez. Eu entendi que Jesus tomou o meu lugar. Por isso eu creio, eu concordo e eu me submeto. Essa, sem dúvida, é a decisão mais importante do universo. É a sua decisão que modificará totalmente o seu futuro e a sua vida na eternidade. Um abração, que Deus te abençoe. Muito bacana, não é verdade? Que lição preciosa, a lição mais importante que nós precisamos aprender na vida, contada de um jeito simples, mas também muito claro e edificante. Eu queria orar com você nesta hora. Talvez você tenha entendido essa lição pela primeira vez, ou quem sabe essa lição fez sentido mais profundo ao seu coração nesta hora. Eu queria orar com você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, para que as decisões que o Espírito levou você a tomar nesse momento, para que elas se aprofundem dia após dia. Dia após dia nós estamos nos rendendo aos pés do Senhor e clamando a Ele: glorifica o teu nome em minha vida, faz a tua vontade em minha vida e vem reinar, que o teu reino venha aqui na minha vida. Vamos orar? Pai, eu sei que o Senhor conhece, ó Deus, o coração de cada pessoa que, ó Deus, assistiu esse vídeo e certamente agora sente a ação do teu Espírito falando sobre os seus corações e mentes. E eu oro, Deus, pedindo a tua graça sobre essas pessoas. Pai, no nome de Jesus, por misericórdia, por amor, alcança, Senhor Deus, com o toque libertador, regenerador do teu Espírito Santo, os corações e mentes, Pai. E, ó Deus, traz libertação, traz cura, Senhor Deus, sobre a vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Que essas verdades continuem ecoando no coração e na mente dos teus filhos, para que eles andem em fé e experimentem toda a vida abundante que o Senhor veio trazer. Eu te peço por isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma noite tranquila e um sono reparador de forças. Em nome de Jesus.